Oi, gente! Bonjour, bonjour, ça va? Estou aqui para mais uma aula e hoje a gente vai falar das horas. Como é que a gente fala as horas em francês? Então, a primeira pergunta que você tem que saber fazer é que horas são, né? Em francês a gente fala assim: quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Existe uma outra maneira também que seria quelle heure il est? Quelle heure il est? Então, quelle heure est-il? Quelle heure il est? Você está vendo aí no slide que as palavras são as mesmas, mas estão colocadas em posições diferentes. As duas estão corretas, você pode escolher aquela que mais te convém, tá certo? Existe uma maneira menos formal também de falar, de perguntar as horas, e a gente usa bem no francês falado, que seria c'est quelle heure? C'est quelle heure, ok? Mas isso aqui é uma coisa bem assim, informal, tá certo? Então, quelle heure est-il ou quelle heure il est são as melhores opções, tá bom? Então, para a gente poder entender a resposta da pessoa para quem você vai perguntar isso, ou perguntar as horas, a gente precisa de algumas informações. A primeira são os números. Então, normalmente, durante o dia, a gente tem 24 horas, então a gente precisa pelo menos conhecer os 24 primeiros números. Então, segue aí comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui nós temos os 12 primeiros, que são as 12 primeiras horas. Quando a gente usa os números, a gente vai precisar da palavrinha heure depois. Então, vai ficar 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures e 12 heures, ok? Ça va? Muito bom. Então, vamos lá. Vamos dizer que a gente use somente os 12 primeiros números por enquanto, que são da mesma forma que em português, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas e assim por diante. Então, para a gente continuar com isso, você usando somente as 12 horas, né, até o número 12, você precisa conhecer os termos da manhã, tarde e noite. Então, manhã a gente fala matin, matin. À tarde, a gente fala après-midi, après-midi. E à noite, a gente fala soir, soir, ok? Então, matin, après-midi e soir. Então, vamos lá. Se eu falar assim para vocês, quelle heure est-il? Aí a pessoa, né, você vai falar para mim, agora são 2 horas. Então, il est, a resposta é a seguinte, il est 2 heures. Il est 2 heures. Il est 4 heures. Il est 4 heures. Il est 8 heures. 8. Il est 8 heures, ou seja, 8 horas. Então, depende, claro, se eu tô perguntando para você de manhã, você fala, il est 8 heures. Então, eu sei que é de manhã porque a gente está vivendo aquele momento juntos, certo? Então, eu sei que é de manhã porque eu estou perguntando para você que horas são naquele momento. Agora, se a gente marcar um encontro e eu falo para você, ok, a gente se vê às 6 horas, ok? E aí, como é que funciona? A gente se vê às 6 heures. Só que 6 heures é 6 horas da manhã ou 6 horas da tarde? Então, a gente pode acrescentar essa palavrinha da manhã ou da tarde no horário, tá certo? Então, vamos lá. Se eu perguntar para vocês, quelle heure est-il? Você pode falar para mim, il est 6 heures du matin. Il est 6 heures du matin, que no caso são 6 horas da manhã. Ou il est 6 heures du soir. Il est 6 heures du soir. E le soir sendo o período da noite, tá certo? Então, 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, a gente fala tarde em português, mas no francês, a partir das 18 horas, já é o soir, que é esse período da noite. Tá certo? Então, até o 12 a gente consegue usar isso. Agora, existem também os números a partir do 13 até o 24, né? Então, nas horas. Então, vamos lá, aprendendo agora a partir do 13. Então, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ok? Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Embora o 24 seja 24 horas, se você falar que o dia tem 24 horas, você fala o dia tem 24 heures. Só que quando a gente usa as horas, ele é 24 horas, você não fala que são 24 horas, fala que é meia-noite, certo? Então a gente já vai aprender esse vocabulário aí, tá certo? Mas em geral, em vez do 24, a gente vai usar o zero. Zero, que é o número de horas, então 0 heure, ok? 0 heure são 0 horas, que seria o correspondente da meia-noite, tá certo? Então vamos lá. Existem outras palavrinhas também. Então, midi, que é o horário da meio-dia, às 12 da manhã, ou início da tarde, e o 24, que seria 0 heure, seria minuit. Minuit, ok? Então, midi e minuit, meio-dia e meia-noite, tudo bem? Muito bom. Então, vamos lá. Como é que a gente coloca isso na prática? Vamos lá. Quelle heure est-il? Aí eu tenho alguns exemplos aí para você. Il est 6h30. Il est 6h30. Então, 6h30. Il est 7h25. Il est 7h25. Il est 10h15. Il est 10h15. Você tá vendo que em português a gente fala 10h15, é 6h30, 7h20. Só que no francês a gente precisa da palavrinha heure. Então, 6h30, 7h25, 10h15. Tá certo? Tudo bem? Ok, agora, existem outras palavrinhas para a gente conseguir ter um pouco mais de fluência e principalmente, na verdade, se você não usar, não tem problema, mas você precisa entender quando alguém te responder com as horas e usar essas palavrinhas. Então, segue aí no slide comigo. A primeira delas é et demi. Et demi. Esse et demi quer dizer e meia. Então, 6h30 seria 6h30. 6h30, tá certo? Depois, a gente tem o 15. Então, 10h15. Então, 10h15. Só que também existe uma palavrinha específica para isso no francês. Então, ficaria 10h15. 10h15. Então, 10h15. 10h15 de hora. Então, 15 minutos, 1/4 de hora. Então, 10h15. Ok? Tudo bem? Muito bom. Agora, existe também, por exemplo, em português, a gente fala, é 20 para as 2, certo? Então, é 20 minutos para chegar nas 2 horas. No francês, existe essa mesma maneira, só que a gente usa palavras diferentes. Então, a gente vai falar assim, vamos falar que é 20 para as 2, ou seja, 1h40, tá certo? Então, a gente pode falar, il est 1h40, 1h40, que é 1h40 minutos, ou ainda 2h moins 20. 2h moins 20, ou seja, 2 horas menos 20 minutos. É isso. E aí a gente pode usar com todos os números. Il est 2h moins 5, 2h moins 10, 2h moins 25. Então, 2 menos 25 e assim por diante, tá certo? Então, esse moins é o menos. Então, você vai buscar a hora que vai seguir, a hora que vai chegar e vai diminuir de tantos minutos. Então, 2 heures moins alguns minutos, 4 heures moins alguns minutos, tá certo? Então, a gente vai usar o número 2 menos 10, 2 menos 15, menos 20, 2 menos 25, tá certo? Agora, da mesma forma que existe o 1h15, por exemplo, é 1h15,
Vai existir também o 15 para as 2. 2h moins le quart. Então, quando a gente está falando 1h15, é 1h15. 1h15. Agora, 1h45 já seria 2h moins le quart. 2 horas menos o quarto. Então, o quarto de hora. Então, écart et moins le quart. Tá certo? Ça va? Então vamos lá, mais um exemplo. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Aí você me fala. Il est 5h25. Il est 10h32. Il est 6h20. Agora, vamos lá? Continuando para os mais difíceis. Então, il est 5h30. Il est 8h15. Il est 9h moins 20. Il est 9h moins le quart. Il est 11h moins 25. Tudo bem? Ça va? Muito bem, isso aí. Então vamos lá, me diga qual que é a sua dificuldade aqui. Escreve para mim aqui nos comentários. Tem algum termo que você gostaria que eu refizesse? Se você ficou com dúvidas, não fique com dúvidas, tá? Me escreva aqui que eu dou um jeito de te ajudar e te dar a informação que você tá precisando, tá certo? Então, mantenha aqui nos comentários, pode escrever aqui que eu vou ver e se não, mande um direct pra gente pelo Instagram, tá bom? Bisous, merci, à bientôt, até o próximo vídeo.